Olá, pessoal, muito boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. A intenção de gravar essas aulas, essas videoaulas curtas, é fazer uma complementação do material que está sendo feito, está sendo falado em sala de aula, ok? Essa videoaula é sobre a última prova de escrevente do Tribunal de Justiça, essa prova que foi feita aqui, né, para a região de Campinas, e então vamos resolvê-la. E aí fortalecer os nossos conhecimentos em direito constitucional. Então, let's go, vamos lá. Bom, inicialmente, só lembrando que a nossa Constituição Federal, ela tem 9 títulos, não é? Nós trabalhamos principalmente, a gente trabalha direitos e garantias fundamentais e organização do Estado, e apenas o artigo 92, que trata do poder judiciário aqui em organização dos poderes. A primeira questão da prova trata a respeito de um remédio constitucional, que é o mandado de injunção. A questão vai dizer o seguinte: sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, conceder-se-á mandado de injunção. Então, lembrar, né, que o mandado de injunção é um remédio da Constituição, um remédio constitucional, uma ação judicial, que deve ser promovida quando se falta a norma regulamentadora, que torne, né, e a falta dessa norma não me possibilita a garantia daquele direito, ou usufruir o direito, o exercício do direito previsto constitucionalmente, referente à soberania, cidadania e nacionalidade. E aí a gente precisa dar uma lembradinha nos remédios constitucionais. A gente tem o habeas corpus. A finalidade do habeas corpus é contra a ilegalidade ou abuso de poder, no que tange, no que fere a nossa liberdade de locomoção. A gente sabe que o habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado, então o habeas corpus pode ser repressivo ou ele pode ser preventivo, não é? Com relação à liberdade de locomoção. Nós dissemos também em sala de aula que ele pode ser, ele é informal e ele é gratuito. Também são essas outras referências. Bom, o habeas data, aqui as imagens para nos lembrar que é a ideia de conhecer as informações, né, relativas a pessoa do impetrante ou retificação dos dados relativa à pessoa do impetrante. Lembrar que não é de terceiros, é da pessoa que está impetrando o habeas data. O banco de dados pode ser de entidade governamental, mas ele também pode ser privado, desde que tenha caráter público, ou seja, prestação de serviço público, né? Só para lembrar. Retificação de dados também serve o habeas data. O mandado de segurança individual, direito líquido, olha aqui que legal, né? É certo, direito líquido e certo. A intenção do mandado de segurança é aquele direito que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, ou seja, ele tem caráter residual, né? Precisamos primeiro ver se é caso de habeas corpus ou habeas data. Então, se não for caso de habeas corpus ou habeas data, então, e se for um direito líquido e certo, for uma situação de ilegalidade, ato contrário às normas jurídicas ou de abuso de poder, a gente tem a possibilidade do mandado de segurança. Lembrando que direito líquido e certo é aquele direito cujos fatos são incontroversos, né? Os fatos são incontroversos, ou seja, não há dúvida quanto aos fatos. Não há dúvida quanto aos fatos. O mandado de segurança coletivo, a diferença é que ele é promovido em nome de uma coletividade por determinados entes, né? Então, quem são esses entes? Os sindicatos, organizações sindicais, entidade de classe e a associação. A associação, ela tem uma característica, ela precisa ter pelo menos a sua constituição de pelo menos 1 ano, assim como partidos políticos
desde que esses partidos políticos tenham representação no Congresso Nacional. E aí o mandado de injunção, né, que para dar legitimidade, para dar eficácia a uma norma constitucional que é programática, uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, falta a norma regulamentadora, é uma promessa constitucional que não foi cumprida pelo legislador, né? Então, aí a gente tem a figura do mandado de injunção. E lembrando, a ação popular é para anular atos lesivos relacionados ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e social, cultural, moralidade administrativa e meio ambiente. Então, para anular um ato lesivo, deve ser promovida por um único cidadão, e cidadão no sentido estrito da palavra, ou seja, aquele que está detentor dos seus direitos e deveres políticos. Ok, pessoal, vamos prosseguir então. Essa figura do mandado de injunção. Vamos ver o próximo teste. O próximo teste, pessoal, vai tratar sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, direito constitucional, né? O que está estabelecido lá no artigo 7º da Constituição Federal. Alternativa A, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, literalidade do dispositivo constitucional. Alternativa B, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de no mínimo 30 dias, nos termos da lei. A legislação do aviso prévio prevê, inclusive, aviso prévio por um prazo de até 90 dias, dependendo das circunstâncias. Então, é no mínimo de 30 dias. Remuneração do serviço extraordinário superior em no mínimo 50% à do serviço normal. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade. Isso aqui é modificação da Constituição, tem que ficar bem atento a isso. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. A regrinha não mudou, o que a gente tem é a possibilidade, né, de um programa Empresa Cidadã, em que a empresa faz uma parceria com o poder público, mediante legislação, que ela amplia esse tempo por vontade dela, e aí ela vai ter uma compensação tributária. Tá? Então, é essa a possibilidade jurídica, mas o artigo 7º não mudou o texto no que diz respeito à licença gestante de 120 dias. Bom, vamos prosseguir aqui nos nossos testes. Aqui a gente vai ter uma questão relacionada à nacionalidade. Então, a gente vai ter aqui uma situação em que a Maria, ela é brasileira e ela estava grávida quando ela viajou para a Alemanha. Em virtude de complicações de saúde, seu bebê nasceu antes do tempo, quando Maria ainda estava na Alemanha. Então, o bebê dela, a Maria, é brasileira, então a característica aqui, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, lembrando que a gente tem no Brasil duas maneiras, dois modos de aquisição da nacionalidade originária, a nacionalidade brasileira de primeiro grau, que é o jus solis ou ius solis e ius sanguinis. O ius sanguinis é o direito de consanguinidade e ius solis é o direito de solo. Pessoa que nasce em solo brasileiro é brasileiro, salvo se tiver serviço do país de origem, né? E também esse é o jus solis. E pessoa brasileira que nasce no exterior será brasileiro nato, mas aí a gente tem as hipóteses constitucionais. Se estiver a serviço do Brasil, é brasileiro nato, ok, sem precisar fazer nada, e se estiver sem estar a serviço do país, sem estiver a serviço do Brasil, é necessário que vá até a repartição brasileira competente e faça o registro na repartição brasileira competente, ou que venha residir na República Federativa do Brasil e que a qualquer tempo depois de atingida a maioridade, o requeira formalmente.
Então, a gente pode dizer aqui, olhando nosso slide, nossa tabelinha, que a gente vai ter a seguinte situação, olha só. Então, aqui o jus solis, né, e o jus sanguinis, o ius sanguinis. Aqui a critério do jus solis, desde que não esteja a serviço do país de origem, e o jus sanguinis, a consanguinidade, aqui a primeira hipótese, que aí já fica sendo brasileiro nato, se tiver a serviço da República Federativa, e na segunda hipótese, quando não está a serviço da República, pai ou mãe brasileira, aqui lembrando que é pai ou mãe brasileira, a gente tem uma hipótese aqui alternativa, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, vamos dar uma olhadinha no exercício, né? A Maria teve o filhinho dela lá na Alemanha, considerando apenas os dados apresentados, ou seja, sem inventar novos dados, pode-se afirmar que nos termos da Constituição, o filho de Maria vai ser considerado. Vamos lá. Brasileiro nato, bastando que o pai do bebê também seja brasileiro. Negativo, a gente acabou de ver que é pai ou mãe, eu não preciso que sejam eles de forma cumulativa, que sejam os dois, não precisa de ser e, mas sim ou. B, brasileiro naturalizado desde que opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade. Não, vai ser brasileiro nato, não brasileiro naturalizado. C, brasileiro nato se Maria estiver na Alemanha a serviço da República Federativa do Brasil. Sim, esta é a hipótese aqui prevista, né, nessa primeira situação. Mãe brasileira se ela estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Brasileiro nato, pois Maria é brasileira, essa não seria a justificativa, eu tenho que tomar uma providência, caso não esteja a serviço da República Federativa do Brasil, e aí brasileiro nato, bastando que venha residir na República. Não, a gente tem duas hipóteses, né? Registrado em repartição brasileira ou venham a residir no Brasil. Pessoal, continuando então, a questão 48 da prova que eu peguei aqui diz o seguinte: Luiz ocupa cargo em comissão como assessor em um órgão público federal para o qual foi nomeado sem se submeter à aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Bom, é importante lembrar que o cargo em comissão é possível perante a Constituição Federal. É uma exceção à regra, é só em casos de direção, chefia e assessoramento, né? Então a gente precisa lembrar disso. Descontente em relação ao seu vencimento, Luiz entrou em greve, seguindo a orientação do sindicato, do qual é associado. Sobre essa situação e levando-se em conta o que estabelece a Constituição Federal, é correto afirmar que, bom, a alternativa A, a investidura de Luiz ao cargo não obedece aos preceitos constitucionais. Obedece aos preceitos constitucionais, sim, lembrando que a regra constitucional é que cargo, emprego ou função pública dependa de prévia aprovação em concurso público, seja de provas ou de provas e títulos. A ideia realmente é que eu tenha, né, a legitimidade e a impessoalidade na administração pública de entrar mediante concurso público. Mas existem ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, a regra acaba sendo concurso, mas excepcionalmente eu posso ter ali um cargo em comissão de livre nomeação e de exoneração, né? Bom, então vamos continuar aqui com o teste. Então, a primeira hipótese, né, a investidura de Luiz não obedece, tá fora, porque obedece. B, Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza do direito à livre associação sindical. Ele goza do direito à livre associação sindical, em que pese ele não ser servidor concursado,
a Lei 8.112 vai dizer que ele é um servidor. A gente tem alguma discussão doutrinária no direito administrativo a respeito da expressão servidor. Vale dizer, segundo algumas correntes doutrinárias do direito administrativo, o ideal seria dizer agente público, agente gênero e servidor público efetivo, concursado, espécie. Mas, de todo modo, o meu teste, ele está indo na esteira do termo da Lei 8.112, além do próprio texto do artigo 37 da Constituição, que coloca o cargo em comissão dentro, né, das condições ali do artigo relacionado ao servidor. Então, a gente, pelo teste, a gente entra aqui na corrente de que ele é um servidor, ok? Um servidor público. Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza do direito à livre associação sindical. Claro que goza, tanto o direito à greve quanto à associação sindical. Luiz, por servidor público, não goza do direito à livre associação sindical. Aqui é uma pequenina, né? Acho que repetido aqui, né? Direito à livre associação sindical, repeteco. Aqui ele coloca por ser servidor e aqui por ocupar cargo em comissão. E a alternativa D, Luiz, por ser servidor público, goza do direito à greve nos termos e nos limites definidos em lei específica. Pessoal, utilizou texto, né, da lei, texto da Constituição da República, então, por óbvio, a alternativa correta é essa. E Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza do direito à greve. Então, tem direito à greve, direito à associação sindical, direito à sindicalização, direito como quaisquer outro servidor público civil. Lembrando que militar não tem direito à greve, não tem direito à sindicalização. Ok? Só lembrando, aproveitando aqui também os slides, então, o inciso 2 do artigo 37 vai dar essa exceção, né, de cargo comissionado, de lei livre nomeação e exoneração, e eu gosto muito dessa tabelinha aqui que a gente faz em sala de aula, que, lembrando, né, que o artigo 37, inciso 5, ele vai dizer que para cargo de direção, chefia e assessoramento, a gente tem duas hipóteses, a função de confiança, que é de servidor efetivo, e o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, que pode ser de livre nomeação e exoneração, e que deve ter um percentual mínimo de servidor efetivo, tá? Que a lei é que vai determinar esse percentual mínimo. Então, só para lembrar essa situação que vale a pena, né? O exercício 49, ele vai falar sobre a circunstância de extinção do cargo para o servidor público estável, se ele vai a questão da disponibilidade, né? O servidor público estável, se for extinto o cargo, né, não tiver como eu aproveitá-lo, o que vai acontecer? Ele ficará em disponibilidade com remuneração integral? Não, ele não vai ficar com remuneração integral, ele vai ficar com remuneração proporcional. Então, eu já poderia aqui, ó, cancelar, né, remuneração integral, já poderia jogar fora a alternativa A, porque a remuneração é proporcional. Sem remuneração, a Constituição também não fala. Com remuneração integral, ó, também já posso cancelar a alternativa D. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, a gente fica entre a B de bola e a E, né? Até serem preenchidas as condições necessárias para a sua aposentadoria. Acho que ele ia ficar muito feliz, mas não é bem essa a hipótese. É a hipótese de até o seu adequado aproveitamento em outro cargo, pessoal. Então, a hipótese que se adequa à Constituição é esta daqui, a alternativa B de bola. Lembrando o que diz o artigo 41 da Constituição Federal. Ele vai falar que a estabilidade do servidor é 3 anos de efetivo exercício, que a gente tem o estágio probatório nesse intervalo e que para adquirir a estabilidade é necessária uma avaliação especial de desempenho com comissão instituída para essa finalidade. Vai dizer também que caso o servidor público pode perder o cargo em 3 circunstâncias. Quais são as circunstâncias? A primeira, sentença judicial transitada em julgado, então lembrar que a gente precisa ter uma decisão definitiva. Segunda hipótese,
processo administrativo, mas precisa ser assegurada ampla defesa, oportunizar o servidor se manifestar, apresentar suas provas amplamente. E terceira hipótese, a avaliação periódica de desempenho, né? Se for invalidada a demissão do servidor estável por sentença judicial, vai haver a reintegração desse servidor, o ocupante da vaga vai ser reconduzido, aqui ó, né, o cachorrinho reconduzindo o gatinho para casa, então reconduzido ao cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, até, né, o seu adequado aproveitamento em outra o seu adequado aproveitamento em outro cargo. A intenção é sempre aproveitar esse servidor. Então, a alternativa correta, pessoal, alternativa B de bola. E o teste 50, pessoal, ele vai dizer o seguinte: sobre os servidores públicos, ele vai explorar o artigo 39 da Constituição. Então, atenção para esses artigos que têm sido pedidos aí, né, nas últimas provas de escrevente. Ele vai falar o que estabelece expressamente a Constituição Federal. A alternativa A, que os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos em emprego público. Então, uma falhazinha aqui no teste. B, não é ato do poder executivo, mas sim lei do Poder Executivo é que vai estabelecer a relação entre a maior e a remuneração dos servidores públicos. Por que isso, pessoal? É para estabelecer, né, uma escada aqui, deixa eu voltar, é para estabelecer uma escada aqui com relação às remunerações. Então, a lei é que vai fazer isso. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia, com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade. É o teor, né, do artigo 39, parágrafo 7º da Constituição. Alternativa D, os detentores de mandato eletivo, eles devem, sim, ser remunerados por subsídio, fixado em parcela única. Então, a diferença entre o subsídio e o vencimento é que o subsídio é uma parcela única, ali compreendidos, né, todas as verbas, diferente dos vencimentos que podem ter acréscimos, né? Lembrando que o maior subsídio é o do ministro do STF, então todas as outras, os outros subsídios ou todas as outras remunerações devem seguir, né, devem estar abaixo do subsídio do ministro do STF. Alternativa E, a União, os estados do Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação, aperfeiçoamento dos servidores, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para não a manutenção, mas para a promoção do servidor na carreira. Então, a falha da alternativa está aqui, 39, parágrafo 2º da Constituição. E para finalizar, pessoal, toda vez a prova do Tribunal de Justiça pede uma questão do artigo 92, que trata sobre os órgãos do Poder Judiciário. E daí, sem sombra de dúvida, a alternativa adequada, correta, é a alternativa que vai tratar dos tribunais e juízes militares. As outras hipóteses não compõem órgãos do Poder Judiciário. Aí, para isso, pessoal, é só conferir, né? Não tem muito segredo, mas é só conferir aqui o artigo 92 que vai tratar, é o Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, então os itens que foram acrescentados aí, emenda 45 de 2004, lembrando que o Conselho Nacional de Justiça, ele não é um órgão jurisdicional do Poder Judiciário, né? Então, a finalidade do Conselho Nacional de Justiça é uma finalidade de fiscalizatória, fiscalizar o orçamento, fiscalizar
a organização do próprio Poder Judiciário, a rapidez, agilidade, eficiência. Então, a finalidade do Conselho Nacional de Justiça não é jurisdicional, não é julgar os processos, né? Então, só para observar isso. O Superior Tribunal de Justiça, muito recentemente, a gente teve aqui o acréscimo do TST, ó, Emenda Constitucional de 2016, então super novidade isso daí, né? Então, para ficar bem atento a essa situação. Juízes do trabalho, tribunais e juízes, observem que os juízes, eles são órgãos do Poder Judiciário, então juízes do trabalho, juízes eleitorais, juízes militares, juízes dos estados, ok? Então, observem que são órgãos os juízes. A gente vai ter tanto a justiça comum, estadual e federal, aqui ó, juízes federais e tribunais regionais federais, aqui a justiça comum federal, e tribunais e juízes dos estados, justiça comum estadual, que na realidade vocês vão compor a justiça comum estadual. E a gente tem aqui então o poder judiciário especializado, a justiça especializada, que é a do trabalho, eleitoral, militar. E os tribunais superiores, que ficam com a sede na capital federal, né? Nós sabemos que fica lá em Brasília, o Supremo Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores. Então, atenção para o TST aqui, e os tribunais superiores e o Supremo têm jurisdição em todo o território nacional. Olhem novamente para a questão, né, que nós fizemos, não tinha como ser a outra hipótese que não essa. Essa questão foi anulada porque provavelmente a VUNESP anotou a alternativa errada aqui, colocou como sendo juiz de paz, mas não está compondo os órgãos do Poder Judiciário, não tem como ser então esta a alternativa, ok? Pela literalidade do disposto no artigo 92 da Constituição Federal. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Excelentes estudos para vocês. Então, um grande abraço e até breve, se Deus quiser.